Fala galera do São Paulo News! Sim! Jonathan Calleri acabou de ser apresentado lá no Morumbi e agora é aquilo, cara, é sair no bid e ver efetivamente quando que ele vai começar aí a jogar com a camisa do São Paulo, né? Na sua segunda passagem, depois de 5 anos aí, voltando então ao Morumbi. Então vamos ver aí como é que vai ser essa passagem, se vai ser uma passagem astronômica aí, a lá início de Rigoni, ou se vai ser uma pegada mais Alexandre Pato, mais Hernanes, que voltou e que não deu muito certo, né? Cara, alguns pontos importantes aí da entrevista, né? Eu queria dar uma analisada desses pontos, né? Que foram conversados então hoje na coletiva de imprensa, na apresentação então do Calleri, o novo camisa 30 do São Paulo. Primeiro vamos falar de um assunto que ele falou, das dificuldades na Europa. Perguntaram para ele o que ele sentiu de dificuldade na Europa, já que ele saiu do São Paulo em alta, né? Foi para a Europa, não fez lá um bom futebol, e se ele está voltando para vamos colocar assim, se reencontrar no mundo do futebol. E ele falou assim, cara, o último time grande que eu joguei foi o São Paulo, né? Ele falou das dificuldades de jogar em times pequenos da Europa, da Inglaterra, da Espanha, né? E que agora ele está no São Paulo novamente. E o São Paulo, para ele, segundo ele, né, era o momento certo a volta do São Paulo agora, né? Era o momento certo dele voltar a se encontrar no futebol. Até porque ele é um cara que está, querendo ou não, 5 anos mais velho, então ele se sente sim com uma experiência muito maior, depois de mais de 130 jogos realizados na Europa, né? Então assim, ele falou que esse é o momento certo da volta do São Paulo, né? E que lá na Europa ele obviamente tentou, e na Europa o que os times faziam? Eles focavam nos 3 próximos jogos, a ambição era vencer os 3 jogos, né, na sequência, e não de conquistar título. O que é diferente atuando hoje com a camisa de São Paulo. Então, um ponto super importante, então, falando do quê? Das dificuldades no futebol europeu. Outro ponto que ele falou aqui é da diferença entre o time atual, o elenco atual, e o elenco de 2016. O Calleri, ele disse que o elenco de 2016, no papel, não era um elenco muito bom, né? Tinha jogadores ali como o Ganso, como o Michel Bastos, que eram excelentes jogadores e davam uma qualidade imprescindível para a equipe, mas tinha outros pontos falhos. E aí foi o momento que o São Paulo acabou perdendo jogos bobos, né? Deixando títulos de lado, por mais que tenha chegado ali na semifinal da Libertadores naquele momento, né? Então ele falou assim que o time de hoje é um time aparentemente melhor, né? E que aí, quem sabe, para o ano que vem, o São Paulo possa começar a brigar por títulos, né? Então essa é uma grande diferença. Ele não destacou ainda um grande jogador do elenco atual, até porque ele vai estar aí atuando com esses seus companheiros, até para no futuro poder opinar um pouco melhor. Então essa daí foi a diferença do time atual com o time de 2016. Mais um ponto, o porquê que da escolha da camisa número 30, né? O jornalista perguntou, mas por que você escolheu o 30? Teve algum motivo em especial? E ele falou, cara, minha primeira passagem no São Paulo, eu vim com a camisa número 12, né? Ela é do Vitor Bueno, não está disponível, e tinha alguns números abertos, tinha o 30, tinha o 33 e outros números acima lá dos 45. Ele falou, cara, naquele momento me agradou o número 30, e eu fui lá e aceitei, entendeu? Então assim, inicialmente não teve nenhum ponto importante pela escolha da camisa número 30. Mas ele já deixou claro que se pintar uma nova camisa aí o ano que vem, que provavelmente ele vai querer mudar o número. Ó, já deu a dica aí pro Júlio Casares. Ó, Casares, se você falar um hasta la vista aí pro Vitor Bueno, eu quero a 12 de volta, meu garoto. É isso aí. Aí o São Paulo tem que ver o marketing, né? Como é que funciona tudo isso daí. Porque, cara, querendo ou não, o número da camisa é extremamente importante. Então, quando dão a camisa 10 para o Daniel Alves, porra, se o marketing de São Paulo soubesse usar isso tudo, seria maravilhoso para o São Paulo. Infelizmente, até agora,
ninguém conseguiu aproveitar, nem o Dani Alves, que já está queimadaço com o torcedor, e nem a camisa 10, isso é fato. Falaram também da situação financeira, né? O que foi se ele iria se preocupar, né, com a situação financeira e atual do São Paulo hoje, que atrasa salário, como o Dani Alves, entre outros atletas. E ele disse que, o dinheiro hoje é secundário, né? O foco do Caleri, o que ele falou? Eu quero hoje focar no São Paulo, focar na minha volta, fazer meus gols, né? E o dinheiro é secundário. Quem cuida dessa parte financeira é a diretoria, são os diretores, até porque isso está no contrato, né? Eu não quero me preocupar com isso agora. Dinheiro nesse momento é secundário, tá? Então essas foram as palavras aí, basicamente, do Caleri, né? A todo instante na entrevista coletiva ele deixou claro que ele quer muito voltar para o São Paulo, fazer os gols dele, né? Voltar nessa parte física. Ele comentou que ele não sabe ainda quando que ele vai estrear. Ele está 4 meses sem jogar profissionalmente, né? Então assim, não adianta querer correr agora. Então ele deixou claro que, eu quero treinar e eu quero estar claro. Ele falou assim, claro que eu quero jogar, mas eu quero treinar e eu quero estar bem fisicamente e à disposição, porque quando o Crespo quiser, ele vai me colocar em campo e eu quero dar esse retorno aí para o time, né? Então ele deixou muito claro isso daí. Com relação ao Crespo, ele falou que, eu vi o Crespo jogar, né? O cara que fazia centenas de gols, é uma referência na Argentina, e o Crespo é um cara que está conversando comigo no dia a dia, né? Então assim, o Crespo me dá o posicionamento, a forma de como que eu tenho que jogar dentro de campo junto com aquele elenco e aí por diante. Então o Crespo, é isso, cara, ele está dando todo o respaldo agora para o Caleri, né? E o Caleri, comentou isso daí. Então desde que ele chegou no São Paulo, lá no CT, o Crespo está alimentando ele sempre de informações, de posicionamento e muito mais. E um outro ponto importante, ele falou da ajuda dos argentinos, né? Como seria essa ajuda aí com o Caleri chegando agora. E ele falou, cara, eu conheço o Brasil, São Paulo, digamos assim, de cabo a rabo, né? Modo de falar. Então a língua já não é um problema para ele, né? Então ele consegue entender bem o português. E naturalmente que ele vai conhecer aí os argentinos, os companheiros argentinos aí, Rigones, Benítez, com o passar do tempo, né? Então ele também não falou nada especificamente aí dos atletas, até porque ainda não conhece eles muito, vamos falar assim. E como ele já tem um conhecimento já no Brasil, porque ficou 6 meses aqui, então talvez esse problema de adaptação ele não teria mais, né? Então é isso. Caleri deixou bem claro aí que ele tá louco para voltar, para jogar bola. A gente não sabe se é um cara que vai continuar aqui no São Paulo depois do fim do contrato dele em 2022, né? Ou se ele novamente vai ganhar essa moral para tentar se alavancar mais uma vez na Europa. Vale lembrar que o futuro do Caleri é sempre decidido pelo grupo de empresários do Deportivo Maldonado. Então, óbvio, o Caleri ele viu o momento agora de voltar para o São Paulo. Ele até comentou que nesses 5 anos que ele ficou fora de São Paulo, não houve nenhuma proposta efetiva, né? Ele gostava muito do Pássaro e do Leco, ele disse. Foram sempre 2 caras que deram suporte para ele, que conversavam com ele todos os anos e aí por diante. Mas esse ano de 2021 foi que a diretoria efetivamente bancou, né? Colocou uma proposta em jogo mesmo, oficial. E aí ele acabou optando aí pelo São Paulo. O porquê da demora, esquece. O ponto importante é que ele chegou aí. Óbvio, a gente vai ter que, torcer muito para que seja aquele Caleri lá de 2016 que jogava pra cacete num período de 6 meses. O cara mudou o mundo e aí o torcedor é muito grato e por isso que tem o toca no Caleri que é gol. Porque é isso que o torcedor quer gritar nas arquibancadas e é o gol que ele quer ver dentro de campo, certo? Eu quero saber o seu comentário, a sua opinião então sobre algumas dessas respostas aí do Caleri na coletiva de imprensa hoje, na apresentação oficial dele no São Paulo. E não esquece o seu like e de seguir aqui o canal do São Paulo News, certo? Vamos ficando por aqui, rapaziada, um rio pra vocês, tamo junto, valeu!